Capítulo 31. Lívia retirou seu caso da geladeira com a ajuda de 2 técnicos de autópsia, que posicionaram o corpo sobre sua mesa. Uma mulher de meia idade que morreu durante um procedimento esofagiano de rotina, quando o cirurgião lacerou acidentalmente a extremidade distal do esôfago e a desuniu do estômago. Sem que se conseguisse deter a hemorragia, ela morreu por perda de sangue. Lívia e os outros alunos foram prevenidos pelo Dr. Coach que, quando essas mortes acidentais, denominadas complicações terapêuticas, ocorriam, o máximo empenho devia ser observado, já que havia uma boa chance de as descobertas da autópsia serem apresentadas na justiça quando a família viesse a processar o cirurgião. Nessa manhã, Lívia realizou o exame interno com muito cuidado e muita paciência, sem se preocupar com o tempo da autópsia, certificando-se de fazer tudo com esmero e como lhe era exigido. 20 minutos depois, ela dissecava os músculos infra-ioides do pescoço para obter uma visão do esôfago quando Ted, do laboratório de balística, entrou na sala. Era uma típica manhã de segunda-feira, em cada mesa de autópsia ocupada pela carnificina do fim de semana. Tim e Jane se ocupavam de seus casos, assim como os demais médicos legistas, que constituíam o pessoal do IML. A única pessoa ausente era o Dr. Coach, que tirara o fim de semana prolongado para passar o tempo com a filha, que viera da faculdade. Lívia aproveitou a ausência de seu chefe para chegar cedo e procurar Ted para pedir sua ajuda. Olá, doutora. Ted se postou do lado oposto da mesa de Lívia. Ela levantou os olhos, protegidos pelo protetor facial, parou o serviço e ergueu as sobrancelhas em sinal de dúvida. Alguma coisa? Obtive uma correspondência. Em qual? Nas 2. Quanto tempo você vai demorar? Mais um pouco. Irei ao laboratório assim que terminar. Nenhuma dúvida? Lívia perguntou. Nenhuma. Venha me ver assim que possível. Assim que Ted saiu da sala, Lívia retornou ao trabalho. Sua mente vagou em possibilidades, mas ela se recusou a lhes dar atenção, voltando a se concentrar no caso diante de si. Lívia precisou de pouco mais de 1 hora para concluir o exame. Então entregou sua mesa para o técnico que suturaria e recolocaria o corpo na geladeira, onde aguardaria o transporte para a casa funerária. Mais 1 hora completando anotações sobre o caso, confirmando que a paciente sangrara até a morte devido a uma grande laceração esofagiana com acumulação de sangue nos pulmões e no peritônio. Causa da morte: exsanguinação. Tipo de morte: complicação terapêutica. Em termos leigos, o médico a matou. Lívia digitou a última de suas anotações, assinou o atestado de óbito e se dirigiu às pressas ao encontro de Ted. O laboratório de balística ficava no 2º andar do IML. Era onde os técnicos analisavam tudo, desde pegadas de sapatos até cacos de vidro, determinando quem passou por uma cena de crime ou que tipo e tamanho de sapato, a direção pela qual uma bala penetrou numa janela e muito mais. No início daquela manhã, Lívia entregara a Ted, o diretor do departamento de balística, o pedaço de tecido verde que na sexta-feira tirara da caixa com as provas do caso de Nicole. Lívia entrou no laboratório e encontrou Ted ao computador. Ah, bom, ele disse ao ver Lívia. Girou sua cadeira e a moveu até uma mesa bagunçada à direita. Ted entregou a Lívia uma folha de papel contendo a análise final da fibra encontrada na roupa de Casey algumas semanas antes. Ted pôs o olho no microscópio. Eis o que sabemos. A análise espectral nos diz que é o mesmo material, mesmo fio de algodão, mesma espessura de fibra, mesma classe. A única diferença é que a análise da roupa que veio do cadáver estava empastada de barro. Ted afastou o rosto do microscópio. Essa amostra que você me deu aqui está limpa, não há nela nenhum pingo de barro. Então, Lívia arqueou uma sobrancelha. As fibras vieram da mesma camiseta.
correspondência exata. Lívia não teve tempo para levar em consideração as implicações daquela descoberta. Ela pensou no fato de um pedaço rasgado da camiseta de Casey ter sido encontrado debaixo do carro de Nicole, mas só fugazmente. Ted estava literalmente numa maré de sorte. Ele afastou da mesa sua cadeira com rodízios e as moveu de volta para junto ao computador. Mas isto é melhor. Veja. Ted indicou a tela que exibia a imagem tridimensional do crânio de Casey, que a doutora Larson, a neuropatologista, obteve durante seu exame. Feita por um microscópio eletrônico de varredura, a imagem foi uma das coisas mais impressionantes que Lívia testemunhou durante seu curso de especialização. Como o aparelho produzia uma imagem do crânio, tanto do lado de fora como da parte de dentro, era capaz de extrapolar pontos, oferecendo um passeio virtual pelo crânio e pela caixa interna do osso. O interesse de Ted, porém, encontrava-se nas 12 perfurações no crânio de Casey. Quando Lívia encontrou a prova coletada no carro de Nicole, e em particular o conjunto de utensílios para churrasco, a ficha caiu na hora. Ao ver vazio o lugar do garfo, sua mente ligou os dentes daquele objeto ausente aos orifícios misteriosos no crânio de Casey. Lívia passou o fim de semana examinando utensílios para churrasco em diversas lojas especializadas e descobriu que o conjunto encontrado no carro de Nicole não era mais fabricado. No entanto, o nome do fabricante era Weber, e com a ajuda de um jovem solícito da loja Bucker Butters, Lívia obteve o número da série do produto retirado da linha de produção. No início da manhã, ela trouxe esse número para que Ted pudesse analisar o garfo. Eu voltei para as fotos originais da autópsia do crânio e das perfurações, Ted afirmou. Em seguida, fiz algumas medições com base nos dados extrapolados. De início, todos pensamos que eram 12 orifícios aleatórios no crânio. Agora, ao examiná-los, levamos em conta a sua teoria. Veja que são, na realidade, um grupo de 6 perfurações gêmeas. Olha aqui. Movendo o mouse, Ted desenhou um círculo em cada par de orifícios na tela. Em seguida, sobrepôs no crânio um transferidor de medição gerado por computador. Cada par de perfurações é separado pela mesma distância, 3,91 centímetros, sem variação. O padrão de distribuição de cada par é aleatório, mas os pares em si são idênticos. Ted apontou para a tela. Vou levá-la a um passeio virtual através de uma das perfurações. Então ele moveu o mouse e a imagem na tela respondeu, de modo que Lívia pôde ver diretamente por dentro de um dos orifícios do crânio. Em seguida, a imagem tridimensional passou por uma mudança e Lívia visualizou a cena como se uma pequena câmera estivesse se deslocando pelo canal do osso. Ela, então, lembrou-se das cenas de endoscopias que testemunhou na faculdade de medicina, quando a câmera da sonda percorria a traqueia. Podemos verificar algumas coisas, Ted afirmou. Cada canal tem exatamente a mesma largura, ou seja, suspeitamos que todos foram produzidos pelo mesmo instrumento. Porém, quando olhamos além da largura e analisamos as paredes desses canais, eis que encontramos. Está vendo? Lívia semicerrou os olhos, fitando a tela. O que é? Um pequeno sulco na parede do canal. Isso me diz que o instrumento usado tinha um defeito, não era liso. Assim, durante a vida útil do garfo, ele caiu ou sofreu um desgaste. Esse detalhe é importante porque cada par de orifícios possui um canal. O canal do lado esquerdo com a mesma anormalidade. Portanto, sem dúvida, todas as perfurações são resultado do mesmo instrumento. Isso será relevante para os rapazes de homicídios. Se conseguirem recuperar esse garfo, poderemos compará-lo sem restar dúvida nenhuma. Mas aqui está o tiro de misericórdia. É aquilo que vai te interessar. Ted alterou para algumas outras formas até que a animação do crânio de Casey voltou a ficar visível. Havia 12 perfurações, 6 conjuntos de 2, certo? Cada par está separado por uma distância exata de 3,91 centímetros. Então, temos uma largura do dente e a distância de separação um do outro. Fiz uma pesquisa em nosso banco de dados de análise de artefatos.
Temos uma lista bastante completa. Assim, encontrei as medidas do garfo do seu interesse, com base no número de série fornecido por você. Ted clicou no mouse e a imagem tridimensional tornou-o a girar, mostrando o interior de uma das perfurações. Cada canal atravessou toda a espessura do crânio. Assim, cada um partiu do lado de fora do crânio e chegou até a dura mater. Ele encarou Lívia, exceto um. Ted apontou mais uma vez para a tela, onde a imagem os levou para um canal e depois para um beco sem saída. Há uma perfuração em que o instrumento não atravessou completamente o crânio, apenas lancetou o osso e em seguida foi removido. Esse canal nos fornece muita informação, especificamente revela o contorno exato da ponta do garfo. O contorno, a largura, a forma, o ângulo do ponto e o comprimento da extremidade do dente. O ângulo do ponto é fundamental, porque é específico da marca, no design e da linha do produto. Corresponde de modo idêntico ao garfo que você está interessada. Ele tocou no teclado para produzir uma nova imagem na tela. Conclusão: o garfo desaparecido daquele kit para churrasco é o que matou o seu corpo flutuante. Minutos depois, no estacionamento do IML, Lívia tirava as chaves da bolsa, dava partida no carro e começava a longa viagem para o leste, em direção a Emerson Bay. Foram 2 horas de solidão em que a especulação tomou conta de sua mente. Passava das 8 da noite quando ela parou na entrada da garagem da casa dos pais. Lívia caminhou até a garagem, abriu a porta lateral e acionou o interruptor quando entrou. O automóvel estava estacionado nas sombras. A mente de Lívia remontou à tarde de sexta-feira, quando olhou para as fotos daquele carro no caso de Nicole, com as portas e os porta-malas abertos para o fotógrafo captar todos os detalhes de todos os ângulos. Agora, sentou-se em silêncio naquela garagem, tão raramente utilizada desde o desaparecimento de Nicole. Da bancada, Lívia encontrou uma fita métrica. Agachando-se, mediu a distância entre o chão e o para-choque. 68 centímetros, a mesma medida da fratura do fêmur de Casey. Lívia recolocou a fita métrica no lugar. Fechou os olhos. Que diabos, Nicole? Capítulo 32. Ele permaneceu sentado em seu carro por um longo tempo, sem saber o que a noite traria. A última vez que esteve ali, apenas alguns dias antes, foram os piores momentos juntos. Foi quando ele a encontrou presa na janela, a um passo da fuga, a um passo do final de tudo. Como medir exatamente essa distância? Ele estava inseguro. 30 centímetros? 30 centímetros de distância da liberdade que ela achava que queria? 1 hora, talvez? Se ele tivesse recebido um telefonema ou se atrasado, 1 hora provavelmente seria tudo o que ela teria precisado para se libertar. Ou esse intervalo para escapar foi medido pelo bom senso. Uma parte dele queria acreditar que ela falhara porque não queria ter sucesso. O sucesso significava que ela iria deixá-lo, e ele sabia que havia uma ligação entre os dois, a qual ela se agarrava. Ela nem sempre a mostrou, mas estava lá, e era exibida de vez em quando, como quando ela permitiu que ele se deitasse ao seu lado e a segurasse depois. Ele sentiu essa ligação, era real. Mas ainda assim ela chegou perto de deixá-lo, perto da liberdade. Aquilo o perturbou. Não poderia voltar a acontecer. Ele sofrera o fracasso do ano anterior, o bunker, a floresta e a tristeza. Mas se essa escapasse, se essa voltasse ao mundo, a vida se quebraria ao seu redor. Por causa disso, porque ela esteve muito perto de arruinar tudo. Ele não teve escolha e precisou ser brutal da última vez, quando a castigou. Ele se odiou por isso. Assim, essa noite, sentado no carro, não imaginava como a noite acabaria. Era possível que as coisas voltassem a ser como tinham sido? Era possível voltar àquele ponto do relacionamento deles. Parte de sua hesitação vinha não apenas de sua preocupação de como ela o receberia após sua última reprimenda, mas também do que aquela reação significaria. O desafio e a rebelião, de acordo com as regras, resultariam no último ataque dela. Agora a relutância dele vinha do fato de saber que essa noite poderia marcar o fim do tempo deles juntos.
Isso o afligia, porque, apesar de tudo, amava aquela garota. Ele amou todas elas, mas com essa o relacionamento foi tão longo na formação que ele se sentia deprimido por não ter sido capaz de convencê-la de seu amor. Sentia-se inadequado porque talvez ela fosse boa demais para ele, uma revelação desagradável que deixou um gosto amargo em sua boca. Ele respirou fundo e saiu do carro. Examinou a área ao redor, estava escuro e silencioso. Perguntou-se quanto tempo as coisas permaneceriam assim. Atravessou a porta da frente e foi até a escada para o porão. Assim que abriu a porta, sentiu o cheiro, um cheiro doce e pungente que conhecia muito bem. Imediatamente soube que fora muito duro com ela na outra noite. Soube que deixara as emoções o dominarem. Passou os últimos dias preocupado com ela e ponderando se deveria se informar sobre seu bem-estar. Agora era tarde demais. A escada estava escura, então ele ligou a lanterna. O cheiro ficava mais intenso à medida que ele descia. Finalmente, quando alcançou a base da escada, dirigiu a lanterna para a cama. Ela estava ali, a bela criatura quem ele não conseguia convencer de seu amor, pálida, inchada, em estado cadavérico. Ele se sentou no degrau da escada e chorou, porque todas acabavam assim. Ele se perguntou: o que mais elas queriam além de ser amadas e cuidadas? Ele se deu um minuto para gemer de maneira incontrolável e se balançar para frente e para trás. Em seguida se recompôs, foi até o carro e pegou o que precisava no porta-malas. Ele mantinha as coisas sob o assoalho com o estepe. Meia hora depois, subia a escada do porão carregando o saco de vinil preto que continha o corpo dela. Do lado de fora, na noite, olhou ao redor de novo. Não havia ninguém para perturbá-lo. Assim, colocou o saco mortuário no porta-malas e fechou a tampa com tanta força que tropeçou para trás. Esse único gesto de raiva foi tudo o que ele se permitiu em razão de seu fracasso. O momento exigia eficiência e pensamento claro. Sentou-se no carro, deixando a porta aberta enquanto passava as mãos pelo cabelo e fechava os olhos, que se encheram de novo de lágrimas. Mas ele não se permitiu chorar dessa vez. Absolutamente quieto, tudo o que ele ouviu foi sua respiração um pouco forçada pelo esforço de ter subido a escada carregando o corpo dela. Entre as respirações, o silêncio da noite foi interrompido por um ruído ao longe. Ele escutou por um momento. Em algum lugar na distância, um trem apitou através da noite.